Olá, alunos e amigos da Fateluz, sejam vocês muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico em Teologia. Nós estamos estudando a disciplina A História do Cristianismo e hoje nós vamos falar de alguns fatos que marcaram a história dos cristãos do segundo século até o quarto século. Nesse segundo século destaca-se, em especial, a história de um personagem muito importante para a vida da igreja, que foi Orígenes. E por que eu digo que Orígenes foi importante? Orígenes, que era conhecido como Orígenes de Alexandria, ele foi um teólogo, foi um filósofo neoplatonismo, ou seja, ele tinha também a sua base filosófica no pensamento filosófico de Platão, mas foi um cristão, filho de um mártir, que morreu por causa da perseguição da igreja promovida pelo imperador Severo, e já bem jovem se destacou pelo seu comprometimento com as escrituras e pela sua forma de interpretar a mesma. Ele é considerado um dos pais do alegorismo, uma das metodologias de interpretação das escrituras. Já com 18 anos de idade, ele ensinava a palavra, ensinava os jovens acerca do Evangelho, acerca das Escrituras, sendo reconhecido por muitos em seu contexto. E como não havia muitas pessoas disponíveis para assumir a comunidade cristã de sua época, ele foi logo consagrado ao ministério sacerdotal, assumindo uma responsabilidade na sua mais tenra idade. Por causa da palavra de Mateus 19, versículo 12, ele próprio se castrou para poder se manter puro e, dentro da sua consciência, manter uma integridade espiritual. Orígenes escreveu cerca de 600 livros, fez alguns escritos de comentários bíblicos e influenciou e deixou seu nome registrado na história dos grandes personagens dos cristãos, da história cristã. No ano de 249 d.C., nós temos também uma nova perseguição promovida pelo imperador romano Décio. E o que Décio fez nesse tempo? Ele promulgou um edito que todos os cidadãos que compunham o Império Romano abraçassem a religião pagã. Ninguém poderia deixar de atender essa ordem do imperador. Todos deveriam abraçar a religião pagã e quem não abraçasse pagava com a própria vida. É claro que os cristãos autênticos e verdadeiros não se curvaram diante desse edito. Colocaram a vida em risco e por causa da sua fé em Cristo, eles morreram por causa do Evangelho. Porém, muitos outros cristãos, para evitar a tortura e a morte, negaram a sua fé, ofereceram ofertas e cultos às entidades pagãs. E depois do período que cessou essa perseguição, eles quiseram e desejaram voltar para fazer parte da comunidade cristã, o que resultou em uma divisão no meio dos cristãos se deveria ou não recebê-los. E no ano de 251 até o 256, surge quem? A origem dos novacianos. Por que novaciano? Novaciano vem da palavra... Novaciano era o nome de um padre que naquele contexto rechaçou a ideia desses cristãos que abandonaram a fé e ofereceram cultos às entidades pagãs fazer parte novamente da comunidade cristã. Ele foi contra isso e ele também, novaciano, foi considerado o primeiro antipapa. Ele não aceitava nenhuma ligação da igreja com o reconhecimento do governo ou com uma estrutura governamental como nós conhecemos no dia de hoje. Então, nesse ano de 251 a 256, surge a origem dos novacianos, que se separaram das igrejas que posteriormente foram reconhecidas
pelo governo. Em 312 depois de Cristo, também tivemos um fato que marcou a história da igreja, que foi a separação dos irmãos do norte da África das igrejas que depois vieram a ser conhecidas como a Igreja Católica Romana. Esses irmãos receberam o nome de um líder chamado Donato, que era um pastor de destaque na época, e como os novacianos duraram durante muitos séculos desligados da Igreja Romana. Em 312 houve o quê? O Edito de Milão, que reconheceu os cristãos como religião. E nesse tempo em que os cristãos foram conhecidos como religião, surgiram também 3 doutrinas falsas que se desenvolveram. Dentre elas, a formação de hierarquia. Lembra que no início da aula dessa disciplina, nós falamos que a igreja no início, cada uma delas era autônoma. Não havia essa submissão a bispo, arcebispo. É claro que havia uma hierarquia local, um responsável local pela igreja, mas de uma forma autônoma. Somente após o ano 312 que surgiu alguns bispos que começaram a governar e a mandar além da sua própria igreja local. Eles foram chamados de bispos paroquiais, bispos que governavam várias igrejas e bispos metropolitanos que governavam outros pastores. E o governo das igrejas foram se estruturando como a estrutura de um Estado. Tudo isso ocorre em 312 depois de Cristo. Depois surgiu também a doutrina da regeneração batismal e também o batismo infantil, que não há uma sustentação bíblica para tal doutrina. Vários grupos de igrejas primitivas e verdadeiras também surgiram durante esse período do 2º século ao 4º século. Que grupos foram esses? Os montanistas, que foram do século II até o século VIII, os novacianos também, que foram do 3º ao 8º século, e os cristãos ingleses, que foram do século I até 664 depois de Cristo. E a partir dessa data, eles passaram a ser católicos. Isso depois do sínodo de Whitby, que foi tomada essa decisão. E os cristãos da Ásia Menor, das montanhas, os Tauros, no sul e no leste do Mar Negro, até o século VIII. Então esses foram os principais fatos que marcaram a história do cristianismo do 2º século até o 4º século. Nós tivemos aí o surgimento de Orígenes, um grande teólogo e filósofo da igreja cristã. Tivemos também os novacianos, que se opuseram à reconciliação daqueles que renegaram a fé no período de perseguição e passaram a servir as entidades pagãs, oferecendo sacrifício, e ao mesmo tempo a resistência do novaciano ao retorno deles também foram a forma como a igreja foi se dividindo hierarquicamente até se tornar a Igreja Católica Romana. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.